Bem-vindos ao Docs Episteme. No episódio de hoje falaremos sobre a curiosa história do liberalismo. Se voltássemos à época da Revolução, os chamados conservadores de hoje seriam os liberais, e os liberais seriam os conservadores. Se houvesse um presidente americano do século XX capaz de empalidecer ao ser chamado de liberal, esse presidente seria Ronald Reagan. Entretanto, foi ele, em uma entrevista publicada em 1975, quem fez esse comentário perspicaz sobre a complexa e intrincada história das duas ideologias políticas mais influentes do mundo, conservadorismo e liberalismo. A definição apresentada por Reagan, um desejo de menor interferência do governo, ou menos autoridade centralizada, ou mais liberdade individual, parece o resumo de um texto do liberalismo clássico. Mas a sua visão era também a base do conservadorismo. Como podem duas ideologias, hoje consideradas, principalmente nos Estados Unidos, polos opostos, ser mencionadas no único fôlego por um homem reverenciado como um semideus pela direita conservadora? A solução para esse enigma reside principalmente na curiosa história do liberalismo. O liberalismo, tanto em sua encarnação clássica quanto na moderna, se concentrou consistentemente em uma única, ainda que complexa ideia: a importância dos indivíduos como agentes racionais e na defesa da sua liberdade ou liberdades contra o abuso do poder. Mas para alcançar esse objetivo, os liberais realizaram uma dramática inversão na escolha dos meios. É assim que eles conquistam você. Aí, uma noite, quando estiver dormindo. À medida que a humanidade se torne mais liberal, estará mais apta a permitir que todos aqueles que se conduzem como membros dignos da comunidade estejam igualmente habilitados a receber a proteção do governo civil. George Washington. Em 1790, liberalismo quanto à capacidade do Estado de usar seus poderes responsavelmente levou a um chamamento para que o escopo do governo fosse estritamente limitado e principalmente na área do comércio. Eu não vivo à base de devíamos, Templeton. Eu vivo no livre mercado. Tudo é negócio. Depois que ficou claro que a atividade econômica sem restrições produzia desigualdade na distribuição de riquezas, não menos ameaçadoras para as liberdades civis, os liberais se tornaram mais intervencionistas. John Maynard Keynes. F.A. Hayek. Yeah, we're opposed. We oppose each other philosophically. In the same studio. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. No, it's the animal spirits. John Maynard Keynes wrote the book on modern macro. The man you need when the economy's off track. Depression, recession, now your question's in session. Have a seat and I'll school. Procurando expandir o Estado e usar seu poder para corrigir essas desigualdades. Foi a adoção por parte dos conservadores dos meios, mas não dos fins, empregados pelos liberais anteriores, os liberais clássicos, entre eles o livre comércio e a mínima intervenção do Estado, o que proporcionou o contexto para os comentários inspirados de Reagan. O liberalismo clássico. O surgimento do liberalismo como doutrina política costumava ser visto como uma resposta aos horrores e conflitos religiosos que culminaram na Guerra dos 30 Anos, que devastou a Europa na primeira metade do século XVII. Chocados com o turbilhão social e com o sofrimento humano causado por décadas de lutas motivadas por questões religiosas e dinásticas, os filósofos ingleses Thomas Hobbes e John Locke começaram a fazer especulações sobre a base e a justificação do governo. Ambos concordavam que o poder do soberano era justificado apenas pelo consentimento dos governados, como expresso em um hipotético contrato social entre governantes e governados, em que a liberdade destes últimos não deveria ser limitado sem permissão e sem uma boa causa. 2 tratados sobre o governo de John Locke foi publicado em 1690, apenas 2 anos após a Revolução Gloriosa ter colocado o monarca com restrições constitucionais no trono inglês. Essas 2 obras serviram de inspiração teórica para as revoluções transformadoras do século XVIII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. No turbilhão desses eventos, a sensação de impotência da individualidade humana foi forjada como nunca antes na história. O indivíduo emergiu depois de séculos de subserviência ao rei, senhor ou sacerdote, livre das amarras da autoridade e dos costumes ancestrais. Uma divisão temperamental.
Uma divisão fundamental entre conservadorismo e liberalismo, pelo menos para os comentaristas vitorianos, era a diferente perspectiva sobre a natureza humana. Os conservadores acreditavam que as pessoas eram basicamente fracas e egoístas, e o objetivo da vida era manter a ordem social e a estabilidade. Para os liberais, as pessoas eram basicamente boas e racionais. Oi, desculpa, eu não sabia que seu irmão era um liberal. O quê? E o objetivo da vida era ampliar a felicidade humana. Graças à visão essencialmente otimista do liberalismo em relação à natureza humana, seus proponentes eram socialmente progressistas e entusiastas da reforma social e de melhorias. O contraste foi memoravelmente sintetizado pelo maior primeiro-ministro liberal da Inglaterra vitoriana, William Gladstone. O liberalismo é a confiança das pessoas motivadas pela prudência. O conservadorismo é a desconfiança das pessoas motivadas pelo medo. A insistência em limitar o papel do Estado e da fé na racionalidade do indivíduo produziu uma das características mais marcantes do liberalismo clássico, sua associação com o capitalismo e o livre comércio. A lógica por trás desta associação foi elaborada principalmente pelo economista escocês Adam Smith, em A Riqueza das Nações, 1776. Smith condenou a interferência do governo, argumentando que as energias de um indivíduo atuando em um mercado livre em busca racional do seu próprio interesse tenderiam, inevitavelmente, para o bem comum, uma vez que o próprio fato de servir a si mesmo em uma economia de trocas exigia que ele também servisse aos outros. Um sistema em que compradores e vendedores agem livre e competitivamente seria, argumentou Smith, autorregulado e, portanto, tão eficiente quanto possível e ajustado de forma ideal para produzir riqueza para todos. O liberalismo clássico atingiu seu ponto alto durante o século XIX, quando os grandes filósofos utilitaristas Jeremy Bentham e John Stuart Mill aplicaram as lições aprendidas com a economia do livre mercado de Smith, especialmente o papel da liberdade de escolha e do auto-interesse esclarecido à área política. Eles desenvolveram um elaborado sistema de direitos individuais que continua no cerne do pensamento liberal moderno. No fim do século, o liberalismo havia transformado o clima político da Europa, com governos constitucionais e de poderes limitados, em que a industrialização e o livre mercado geravam enorme riqueza. O novo liberalismo. O próprio Adam Smith havia previsto que a livre empresa sem restrições poderia levar a excessos, enquanto Mill argumentava que as desigualdades geradas pela operação do capitalismo exigiriam alguma forma de moderação. Uma crítica comum aos liberais sempre foi a sua fixação em limitar o poder público, deixava-os cegos para os efeitos do poder privado, e no final do século XIX ficava claro que as pessoas comuns estavam sendo oprimidas pelos industriais e pelos financistas, que exerciam imenso poder econômico e político. Islândia. A Islândia é uma democracia estável, com um alto padrão de vida, e até recentemente, com taxas extremamente baixas de desemprego e dívidas governamentais. Nós tínhamos a infraestrutura completa de uma sociedade moderna. Energia limpa, produção de alimentos, pesca com um sistema de cotas para administrá-las. Boa assistência médica, boa educação, com ar limpo, sem muita criminalidade. É um bom lugar para as famílias viverem. Tínhamos uma posição quase perfeita. Mas no ano 2000, o governo da Islândia iniciou uma ampla política de desregulamentação, que teria consequências desastrosas, primeiro para o meio ambiente e depois para a economia. Fizeram isso permitindo que corporações multinacionais como a Alcoa construíssem fábricas de fundição de alumínio gigantescas e explorassem fontes de energia geotérmica e hidroelétrica da Islândia. Ao mesmo tempo, o governo privatizou os 3 maiores bancos da Islândia. O resultado foi um dos mais puros experimentos na desregulamentação financeira que já foi conduzido. A especulação tomou o controle, meio que destruíram o país. Foi em oposição a essa nova tirania de uma plutocracia reacionária que surgiu uma geração de novos liberais ou liberais sociais. Eles estavam dispostos a expandir o poder do governo para corrigir desigualdades, regular a indústria e introduzir reformas econômicas e fiscais. Seu plano incluía me meter em confusão? Claro, digamos que sim.
Entre as mais notáveis conquistas do novo pensamento liberal estão o bem-estar amplo e a segurança social, iniciativas introduzidas pelo New Deal por Franklin Roosevelt na década de 1930. O liberalismo é a suprema forma da generosidade. É o direito que a maioria concede às minorias e, portanto, é o grito mais nobre que já ecoou nesse planeta. José Ortega y Gasset, 1930. Você não sabe nada sobre negócios. A nova abordagem neoliberal prosperou nas décadas de crescimento e prosperidade sem precedentes pós-Segunda Guerra Mundial. Mas, a partir da década de 1970, a confiança no progresso contínuo esmoreceu e depois caiu com a estagnação econômica, a inflação alta e o crescimento da dívida nacional. Na esteira desses problemas econômicos, a nova direita chegou ao poder tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, onde Ronald Reagan e Margaret Thatcher, às vezes chamados de neoliberais, abraçaram, pelo menos na teoria, ainda que nem sempre na prática, os dogmas importantes do liberalismo clássico: contração do Estado e livre comércio. Essa competição é loucura! Na guerra das palavras travadas pela nova direita, o liberalismo foi impiedosamente parodiado como grande Estado descontrolado, impostos, gastos, baboseiras politicamente corretas. E a palavra liberal tornou-se na política norte-americana sinônimo de abuso. Essa situação, em um país que é constitucionalmente e historicamente o mais liberal, em todos os sentidos, que já existiu, é extraordinária. Entretanto, a chama do liberalismo esclarecido e progressista ainda arde, como declarou eloquentemente um século atrás o candidato presidencial dos democratas, John F. Kennedy. O que nossos adversários querem dizer quando colocam em nós o rótulo de liberal? Se por liberal querem dizer brando em suas políticas no exterior, contra o governo local e que não se importa com o dinheiro dos contribuintes, então a história desse partido e de seus membros mostra que não somos esse tipo de liberal. Mas se por liberal querem dizer alguém que olha para frente e não para trás, alguém que se abre para as novas ideias, alguém que se preocupa com o bem-estar das pessoas, então tenho orgulho de dizer que sou um liberal. Se você gostou do vídeo, assine o canal, dê um like e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre! Gatos são anarquistas. Eles não obedecem às regras. Anarquia e terror! O fim de todas as coisas!